Olá pessoal, eu sou a Tati, franqueada do Doutor Protect, falando diretamente de Santana Parnaíba, São Paulo. Previdência privada é um excelente produto de investimento e planejamento financeiro, mas muitas pessoas têm dúvidas sobre seu funcionamento e regras. Interessou? Então esse conteúdo é pra você. Mas antes, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso vídeo e deixa seu like. Roda a vinheta, Richard! Bom, vamos lá! Para entender o funcionamento da portabilidade de previdência privada, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que você tem um plano de previdência privada em um banco específico, mas aí surge aquela vontade de mudar, seja porque você encontrou fundos de previdência com rentabilidade melhor ou porque você deseja explorar outras alternativas. É nesse momento que entra a portabilidade da previdência privada, uma espécie de mudança de casa para o seu dinheiro do futuro. Logo, você pesquisa e encontra um plano mais atrativo em uma outra instituição financeira. Por exemplo, ao invés de sacar o dinheiro do seu antigo plano e correr o risco de pagar impostos, você pode pedir a portabilidade. Basicamente, é como se fosse transferir a sua poupança de um plano antigo para um novo, sem maiores burocracias ou complicações. Então, o processo envolve um pedido de solicitação de portabilidade dos recursos que você juntou na sua previdência privada para essa nova instituição financeira. A portabilidade dos recursos investidos em previdência privada só é permitida se feita entre planos da mesma modalidade, ou seja, PGBL para PGBL e VGBL para VGBL. Respeitada essa regra, o investidor pode fazer a portabilidade dos recursos investidos em previdência privada entre quaisquer bancos, seguradoras e gestoras de ativos independentes. E ainda mais importante, ao fazer essa portabilidade de recursos investidos em um fundo de previdência privada para um outro fundo da mesma modalidade, por exemplo, um PGBL para outro PGBL, a contagem do tempo de contribuição não sofre alterações e o contribuinte não precisa arcar com nenhum tipo de despesa tributária. Dessa forma, o investidor pode migrar quantas vezes quiser, sem o leão abocanhar parte dos ganhos. Mas lembre-se, ao migrar seus recursos para outro plano, não necessariamente vai levar com você todas as coberturas de risco do plano antigo, como pecúlio por morte ou invalidez. Ao menos não nas mesmas condições. Ou seja, é preciso verificar se o novo plano te atende, não só do ponto de vista do investimento, como também da seguridade. Da mesma sorte, o investidor pode a qualquer momento optar por trocar a tabela de tributação progressiva da sua previdência privada para a tabela de tributação regressiva, em que a alíquota diminui conforme o prazo do investimento aumenta. Porém, nesse caso, a contagem do tempo de contribuição para fins de tributação começará a ser contado novamente no primeiro dia da vigência da mudança, com uma alíquota inicial de 35% do IR se o resgate acontecer nos 2 primeiros anos. É como se uma nova previdência privada fosse iniciada pelo investidor. Então, a troca não vale muito a pena se os investimentos já estiverem a partir de 5 ou 10 anos, certo? Por outro lado, a mudança da tabela de tributação regressiva para progressiva não é permitida. Viu como até aqui as regras são simples e objetivas? Agora, o que acontece se eu precisar de um resgate antecipado? A maior dúvida que você, ouvinte, pode ter a partir de agora é: o que acontece se eu precisar fazer um resgate antecipado da minha previdência privada? Ou seja, com que base que o leão abocanhará meus investimentos? Bom, o efeito tributário do seu resgate antecipado total ou parcial dos recursos investidos vai depender da tabela de tributação escolhida, se é progressiva ou regressiva. Se lá atrás você optou pela tabela progressiva, no momento do resgate será descontado da fonte percentual de 15% do IR e a operação deverá ser ajustada na declaração de IR, porque o valor recebido vai somar as outras fontes de renda tributáveis. Nesse caso, pode ser necessário um novo pagamento de imposto de renda e a alíquota total pode chegar a 27,5%, dependendo das rendas que você obteve naquele ano. Ou seja, se o conjunto de rendas não ultrapassar o limite da tabela de IR, talvez haja restituição desse imposto retido. Se lá atrás você optou pela tabela regressiva, a incidência de impostos acontecerá exclusivamente no momento do resgate de forma definitiva. Nesse caso, quanto menos tempo se deixa os valores investidos, maior será a alíquota. Por exemplo, se você começou as aplicações há apenas um ano, caso o seu plano seja um PGBL com tabela decrescente, terá que pagar 35% sobre o valor total aplicado. Nesse cenário, poderá haver ainda a incidência de taxa de carregamento, regra que ainda existe em algumas gestoras de fundos de previdência privada. Faz sentido? Ficou entendido? E é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com o doutor ou uma doutora Protect. Estamos sempre à disposição para te ajudar. Abraço e até a próxima!